Olá pessoal, neste vídeo nós vamos gravar a nossa primeira aula de algoritmo e lógica de programação. Então, depois de muito tempo, retornando às nossas atividades de forma remota, nós vamos relembrar alguns conceitos sobre algoritmo e lógica de programação. Vou abrir aqui um slide, tá, para a gente discutir sobre esse assunto. Então, qual que seria o conceito de algoritmo? Qual que é a definição de algoritmo? A gente pode dizer que algoritmo é uma sequência de passos bem definidos para realizar uma ação. Então eu tenho algoritmo. Qual que seria a sua definição? Podemos definir da seguinte maneira: sequência de passos bem definidos para realizar uma ação ou uma tarefa. Então, essa é uma das definições que nós podemos definir algoritmo. Então, nós temos aqui algumas palavrinhas importantes a serem destacadas. Sequência, vou até colocar ela em negrito. Passos definidos, bem definidos, para realizar uma ação ou uma tarefa. Então, esse é uma das definições, é uma forma de definir o que é algoritmo. E o algoritmo ele pode ser descrito de três formas. A primeira forma, vou duplicar aqui o slide. A primeira forma é a forma narrativa, no qual eu vou narrar o algoritmo, a sequência de passos para realizar uma ação. Por exemplo, a troca de uma lâmpada. Como é que eu então narraria o algoritmo na troca de uma lâmpada? Primeiramente, eu verificava se a lâmpada estava queimada, então eu seguiria até o interruptor e verificava se a lâmpada estava queimada. Caso ela esteja queimada, eu pegaria uma lâmpada nova, pegaria uma escada, posicionava essa escada embaixo da lâmpada queimada, subiria na escada, retirava a lâmpada queimada, colocaria a lâmpada nova, desceria da escada, retirava a escada e colocava ela num local apropriado, iria até o interruptor e verificava se a lâmpada estava acesa ou não. Então essa é uma forma narrativa de como escrever um algoritmo. Então essa é a primeira forma. Você vai narrar de como que você vai realizar aquela ação. A segunda forma é através de fluxograma. Então eu posso também descrever um algoritmo através de fluxograma. O fluxograma ele é representado por símbolos, como eu tenho aqui esse símbolo representa uma decisão. Eu tenho o símbolo para representar entradas de dados. Eu tenho também alguns símbolos para representar saídas de dados. Então eu vou descrever o meu algoritmo utilizando simbologias. Deixa eu pegar um exemplo aqui no material que eu tinha disponibilizado para vocês. Então nessa forma aqui, eu represento o algoritmo
de forma de fluxogramas, que são símbolos. Então, esse meu círculo, né, elipse, vamos dizer assim, ele vai representar tanto o início e o fim do algoritmo. O retângulo, ele indica um cálculo, uma atribuição, né? Então, essa figura aqui vai representar entradas de dados. Essa outra figura representa a saída de dados. Então, como é que ficaria um algoritmo que multiplica os dois números e mostra o seu resultado? Então, basicamente, eu poderia representar dessa maneira. Olha, início, a setinha vai indicar o fluxo da minha comunicação, tá? O fluxo de como que o algoritmo ele deve ser lido. Então, eu tenho o início, eu tenho essa figura que representa nada mais a entrada de dados. Então, ele vai ler o primeiro número, depois ele lê o segundo número. A próxima sequência, ele vai realizar um cálculo, que é a multiplicação desse número, e o seu resultado ele vai jogar dentro de uma variável m. E, por fim, ele vai mostrar o resultado desse cálculo, que é a multiplicação entre dois números, representado por esse fluxograma, por essa simbologia. E, por fim, ele finaliza o seu algoritmo. Então, dessa maneira que eu posso descrever o meu algoritmo, que é através de fluxograma, ou seja, através de símbolos. A terceira forma que eu posso descrever o meu algoritmo é através de pseudocódigo. E é a forma que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Por que nós vamos escolher o pseudocódigo? Porque ele está próximo de uma linguagem de programação. E a linguagem de programação que nós vamos utilizar é o Turbo Pascal. Vocês vão ver que é muito simples. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, ó. Vou duplicar esse slide para vocês. Vou trazer um exemplo de um pseudocódigo. Então, eu vou fazer o mesmo algoritmo que foi apresentado ali no fluxograma, que é a multiplicação de dois números, para o pseudocódigo. Então, a primeira palavra que eu tenho que digitar é o algoritmo. Então, sempre o algoritmo começa com a palavra reservada ao algoritmo. E o que seria palavras reservadas? Palavras reservadas são palavras utilizadas pelo próprio algoritmo. E o segundo passo, eu tenho que dar um nome a esse algoritmo. Vou colocar aqui multiplicação. Ponto e vírgula. Próxima sequência é declarar as variáveis. Que é declare. Né? Mais para frente a gente vai ver esses conceitos mais a fundo. Tá? O que é uma variável? Por que eu tenho que declarar a variável? Vamos colocar A, B, C, dois pontos, numeric. Início. Escreva, que é um comando de entrada e saída de dados. Nesse caso, né, eu vou mostrar na tela uma instrução para que o usuário ele possa executar a sua atividade. Nesse caso, eu vou pedir para ele digitar dois números. No momento que ele digitar esses dois números, eu tenho que receber esses números. Eu vou receber esses números através do comando leia. E as minhas duas variáveis que vai, respectivamente, receber esses dois valores que o usuário digitar. E a partir disso daí, eu vou fazer o processamento das informações, no qual eu vou jogar a resposta do meu cálculo, né? Eu vou atribuir, representado por essa seta, o resultado de A vezes B. E vou agora escrever o resultado na tela. O usuário vê a multiplicação desses dois números. O resultado da multiplicação é... Aí eu coloco vírgula e vou colocar a variável C. E
fim algoritmo. Então, eu acabei de descrever o meu algoritmo utilizando o pseudocódigo. Deixa eu alinhar isso daqui melhor, para que vocês possam ver melhor. Então, eu vou colocar as palavras reservadas, tudo em negrito. Palavras reservadas são aquelas utilizadas no próprio algoritmo. E vou fazer a indentação aqui para ficar melhor, né? Para ficar claro, legível o código, para que vocês possam entender. Então, todo o algoritmo começa com a palavra reservada algoritmo e eu tenho que dar um nome a esse algoritmo. Nós vamos ver mais na frente, quando a gente trabalhar com variáveis, que para dar esse nome existem algumas regras, né? Esses nomes aqui eles chamam de identificador. E existem algumas regras que a gente tem que obedecer para a criação de nomes de algoritmo e variáveis. Vou colocar aqui numérico. Então, próximo item é declarar essas variáveis. No início e no fim algoritmo, eu tenho um corpo do meu algoritmo. Então, aqui é onde eu vou descrever toda a lógica. Então, eu tenho lá, escreva 2 números, ele vai ler esses 2 números e atribuir A e B. E no final ele vai mostrar o resultado dessa multiplicação. Então, esse é o algoritmo. E por que eu optei por ensinar vocês a linguagem Pascal? Tá? Eu vou diminuir aqui essa tela e diminuir um pouco essa fonte. Vou colocar aqui 26. Aí vai dar para vocês verem. Eu vou copiar e vou colar aqui de novo, que do meu lado direito eu vou escrever o mesmo código na linguagem de programação. E vocês vão entender o porquê que eu optei pelo Pascal. Então, do meu lado esquerdo, eu tenho o algoritmo que eu acabei de criar e agora eu vou transformar esse algoritmo numa linguagem de programação. Eu vou passar para uma linguagem de programação, que nesse caso é o Pascal. Então, eu vou começar com Program. Vou tirar o negrito aqui. Vou dar um nome para esse meu programa, que é multiplicação. Vamos ver que é o mesmo nome. Uses CRT. Depois eu vou explicar direito por que eu estou colocando essa declaração. O declare no Pascal é o var, em vez de ser declare. Do tipo inteiro, né? Que é integer. Begin. Aí agora eu vou digitar o escreva, que no nosso caso aqui vai ser o write. Colocar LN para poder pular de linha. Digitar 2 números. Se vocês repararem bem, todo o final de instrução, né, de um comando, eu coloco ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula que a gente coloca é para definir o fim desse comando aqui. Tá bom? Existem algumas particularidades onde eu não coloco ponto e vírgula. Nós vamos discutir também um pouco mais à frente. Então, depois que eu imprimir essa mensagem na tela do computador, né, quando o programa for executado, eu vou receber esses 2 números que o usuário digitar. E eu vou fazer o quê? Read line, que ele vai ler e pular de linha. Vou ler o A, depois vou ler o B. Eu poderia ler tudo junto? Posso, como eu fiz aqui no Leia, tá? Mas eu optei para ficar assim para melhor a visualização de vocês e o entendimento também. Então, vou atribuir agora esse cálculo, né? O sinal de atribuição é 2 pontos iguais A vezes B. E vou imprimir o resultado na tela. Write LN. O resultado da multiplicação é vírgula C. E end. Bom. Então agora eu vou indentar aqui para que vocês possam visualizar melhor o código.
e vou colocar as palavras reservadas em negrito. Opa. Então vamos lá. Do meu lado esquerdo eu tenho o algoritmo e do meu lado direito eu tenho o escrito em Pascal, uma linguagem de programação Pascal. Então, gente, se vocês separarem bem, a única coisa que eu fiz foi traduzir do português para o inglês. Início, begin, write, escreva, write, leia, read. Só que aqui eu coloquei LN, que é para pular de linha. Por isso que eu escolhi o Pascal, que ele é muito simples você pegar o algoritmo e escrever para uma linguagem de programação. Basta você traduzir do português para o inglês. E dessa forma que nós vamos trabalhar. Essa declaração que eu coloquei, use CLT, eu estou dizendo ao compilador que eu estou usando essa biblioteca. E essa biblioteca ela tem por finalidade permitir que eu possa trabalhar os comandos de entrada e saída, que nesse caso é o write line e o read line. Ok? Então eu tenho o pseudocódigo e aqui eu tenho o próprio código escrito na linguagem de programação. E por isso que eu escolhi o Pascal, para que você não tenha tanta dificuldade no aprendizado. Certo? Então, continuando aqui a nossa aula, eu falei já nós definimos, né, o que é algoritmo. Então, voltando aqui, ó, ele fala que algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Outra definição, o algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para realizar uma tarefa. Então, se você for ver aqui, ó, o objetivo é o mesmo, né? Só que é descrito de formas diferentes. No qual eu falei, a gente pode definir o algoritmo como uma sequência de passos bem definidos para realizar uma tarefa. Né? Foi assim que nós definimos lá no início da aula. E esse algoritmo ele pode ser o quê? Descrito de três formas. Nós vimos o primeiro de forma fluxograma. Nós vimos a construção do algoritmo de forma narrativa. E por fim nós vimos aqui o algoritmo descrito de forma pseudocódigo. Então tem três formas. E nós vamos utilizar o pseudocódigo. Por quê? Porque na hora de transformar o meu algoritmo numa linguagem de programação, né, eu passar para a linguagem de programação, ele automaticamente eu vou utilizar o Pascal, que está bem próximo da linguagem de programação. Né? Você viu que é só traduzir algumas palavras. A forma geral do algoritmo é palavra reservada ao algoritmo, eu vou especificar um nome para ele, declare, eu vou declarar as minhas variáveis e depois dizer quais são os tipos dessas variáveis, coisa que nós vamos trabalhar mais à frente. E eu tenho um subalgoritmo também que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente, que não vem ao caso agora. Eu tenho o início e fim do algoritmo, no qual nesse espaço aqui eu vou descrever todo o corpo do algoritmo, toda a minha lógica de programação. Aqui eu tenho um exemplo, né, no qual esse exemplo ele é um cálculo de média. Ele declarou N1, N2 a média, então ele vai somar as duas notas, vamos dizer assim, e a partir daí ele vai calcular a média entre esses dois números. Então ele leu essas duas notas, vamos dizer assim, né, os dois números. Ele fez o cálculo, que é o processamento de N1 mais N2 dividido por 2, que é a média aritmética entre os dois números. E ele fez, se a média for maior ou igual a 7, então ele escreva aprovado, se não, escreva reprovado. Fim C, fechando esse C. E eu tenho fim algoritmo, fechando o meu algoritmo. Então nós vamos trabalhar nessa disciplina o algoritmo. Ok? Uma coisa que eu não expliquei aqui em cima, né, é a forma que o computador ele vai trabalhar e a forma que você
vai criar o seu algoritmo. Se vocês repararem bem, o computador ele trabalha de que forma, de que maneira? Ele trabalha com entrada, processamento e saída, não é? Você tem que entrar com os dados, depois esses dados são processados e por fim você tem o resultado desse processamento. Vocês vão perceber que o algoritmo é a mesma coisa. Então, quando eu vou escrever um algoritmo, eu tenho que identificar quais são os dados de entrada, qual que é o seu processamento e saída. Eu identificando esses 3 itens, é muito simples escrever o algoritmo. Vocês vão ver isso. Então, voltando aqui ao nosso exemplo aqui, ó, o que é entrada, saída e processamento nesse algoritmo que faz a multiplicação entre os 2 números? A entrada aqui seria A e B. Por que A e B? Porque o usuário vai ter que informar quais são esses 2 números para poder digitar, para poder calcular, né, a multiplicação. Então, eu tenho variáveis de entrada. Qual que é o processamento? O processamento é a fórmula. E qual que é a saída? É o resultado desse processamento, que nada mais é a variável C. Então, se vocês separarem bem aqui, ó, o computador ele trabalha com entrada, que é a leitura dos dados, quando o usuário informa os 2 números, processamento e saída. E partindo para esse exemplo aqui, ó, vamos verificar esse algoritmo aqui agora, ó. Esse é o mesmo que tem lá. Vamos pegar esse aqui, ó. O que seria a entrada aqui? N1, N2. Então a pessoa vai ter que ler 2 números, que seriam as 2 notas. Então eu tenho N1, N2 entrada. O que seria a média? Né? A média seria a fórmula aqui, ó, que é o meu processamento, é o cálculo realizado. E qual que é a saída nesse caso? É a palavra aprovado ou reprovado. Então você tem entrada, processamento e saída. E é dessa forma que o computador ele trabalha. No momento que eu realizar essa atividade aqui, de clicar aqui, ó, então o clique do mouse aqui no meu menu é uma entrada de dados. Eu estou o quê? Executando algo para que o computador possa fazer. Então no momento que eu clico aqui, eu estou entrando com o dado, e ele vai processar essa informação, que é o quê? É abrir esse menu. Então ele processou e jogou na tela para mim esse menu aqui aberto, que é a saída. E se vocês forem lá, né, no caso de vocês utilizam o Windows, eu utilizo o Linux, vai lá no menu iniciar, né, Microsoft Office, e clica no Word. No momento que você clicou no Word, o que ele está fazendo? Entrou com os dados, entrou com o comando, que é abrir o Word. Então ele vai lá, processa a informação e carrega tudo aquilo para a memória do computador, para depois jogar na saída, que é o Word aberto, né? Então, o computador ele trabalha dessa maneira. E o algoritmo também. Ele possui entrada, processamento e saída. E isso eu demonstrei aqui para vocês. Nesse exemplo aqui de baixo, ó. Eu tenho a entrada, que é a leitura dos 2 números, informada pelo usuário. Eu tenho o cálculo, que é o meu processamento. E eu tenho a saída, é o que vai aparecer para o usuário, a palavra aprovado ou reprovado, dependendo das suas 2 notas. Tá certo? E essas atividades aqui, ó, nós já fizemos ela em sala, mas eu aconselho que vocês refaçam elas novamente, para a gente poder pegar esse conceito, para vocês relembrarem os conceitos, para vocês fixarem mais esses conceitos. Então, nessa primeira atividade aqui, ó, você vai escrever de sequência lógica, né? Então, seria o quê? Eu estou escrevendo o algoritmo de forma narrativa. Então, eu quero que vocês narrem como que vocês trocam a lâmpada para ir à faculdade, para sacar um dinheiro no banco 24 horas, fazer uma ligação telefônica através de um telefone fixo. Então, aqui vocês vão descrever, né, aí no caderno de vocês, de que forma que vocês executariam a letra A, B, C e D. Tá? Então, vocês vão escrever o algoritmo de forma narrativa. Já no segundo aqui, ó, vocês só vão ter que identificar quais são os dados de entrada, qual que é o processamento e saída. No exemplo aqui da letra A, faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de 2 números. Então, o que eu tenho aqui de entrada?
né? Então, para dividir dois números, a pessoa vai ter que informar os dois números, não é? Então, eu posso colocar aí como A e B, são esses dois números que vão ser informados pelo usuário, como os dados de entrada. Qual que é o processamento? A dividido por B. E qual que é a saída? Eu posso jogar esse processamento dentro de uma outra variável, que no caso poderia ser a letra C. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Tá? Então, eu vou duplicar aqui novamente o slide. Vou tirar isso daqui. E aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui mais. Eu vou colocar aqui, então, entrada, processamento, saída. Então, quais são as minhas entradas? A e B. Qual que é o processamento? A dividido por B. Qual que é a saída? C. Que eu posso fazer C, né, que é o processamento. Qual que é a saída? C. Então, nessa atividade aqui, eu quero que vocês só identifiquem isso. Porque depois que eu identifico isso, gente, é muito simples. Quais são as minhas variáveis? Eu tenho variável de entrada e saída. Então, as variáveis seriam A, B e C. Aí eu teria que ler primeiro tudo que é entrada. Leia AB. Próximo passo, realizar o processamento. Qual que é o processamento? É a fórmula que está aqui, ó. C recebe A, B, dividido por B. Depois eu tenho que mostrar a saída para o usuário. Qual que é a saída? C. É muito simples escrever o algoritmo. Tá? Vou colocar aqui então de novo aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui a multiplicação. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Então a declaração das variáveis entrada e saída, certo? Tá aqui, ó. Entrada e saída. Próximo passo, né? Receber esses dois valores, né? É a entrada, são o que o usuário ele vai digitar. Então eu utilizo o leia, que leia AB, que é as variáveis de entrada. Próximo passo. Então eu fiz aqui, ó. Entrada, processamento, né? Agora, qual que é o processamento? Processamento é C recebe A vezes B. É a fórmula que eu coloquei aqui, ó, a fórmula. Próximo passo é saída. Então vou escrever o resultado da multiplicação é C, que é a minha variável de saída. Tá aqui, ó, saída C. Então, antes de vocês descrever o algoritmo, eu aconselho que vocês leiam bem, tá, o enunciado. Depois que vocês lerem o enunciado, lê uma vez, leu a segunda, não entendeu? Lê a terceira com muita atenção. E identifique quais são as variáveis de entrada, processamento e saída. E, por fim, vocês descrevem o algoritmo como foi feito aqui. Tá bom? Então, eu quero que vocês refaçam essas atividades aqui, ó. Vocês fizeram. A terceira aqui é para escrever os algoritmos abaixo, né? Então, vocês aqui vão trabalhar a estrutura do algoritmo, né? Que é algoritmo, declare, início, leia. Não precisa se preocupar com isso aqui agora. E fim, algoritmo. Que nessas atividades aqui, ó, vocês não vão executar essa instrução aqui, que é o se, que é uma estrutura de condição. Isso nós vamos ver mais à frente. Tá bom? Então, faça essa atividade. Com isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou fazer pequenos vídeos para que vocês possam pegar bem o conteúdo e não ficar também um vídeo muito cansativo demais. Então, até a próxima.